Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 9º capítulo do nosso videolivro de matemática do ensino fundamental do 9º ano. Senhores, toda essa obra foi construída dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores apreciem, que aprendam muito com essa obra. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E quando os senhores se inscreverem, clique no sininho para os senhores receberem notificações das próximas aulas ou videoaulas a serem postadas. Senhores, e dê aquele like legal, porque também ajuda muito. Espero que os senhores aprendam muito com nossos videolivros e tenham bons estudos. Hoje a gente vai falar inicialmente do Teorema de Pitágoras. Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socratianos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, tudo é número, os números regem a toda a energia do universo. Essas são palavras do nosso saudosíssimo e famosíssimo e grandioso e maravilhoso Pitágoras. O cara era tão fenomenal que um dia ele falou assim, que a geometria era o alfabeto com que Deus descreveu o universo. É maravilhoso. E matemática é fantástico, né, senhores? Um dia um aluno me perguntou assim, professor Sidmar, dar aula de matemática é bom? Eu fui e disse para ele assim, meu querido aluno, dar aula de matemática, eu vou dizer para você o que dá aula de matemática. Dar aula de português é bom, dar aula de geografia é bom também, aula de educação física é bom, aula de história é bom, todas as aulas é bom. Agora, dar aula de matemática é sensacional, é maravilhoso, é super, ok? Então vamos continuar a nossa discussão do triângulo de Pitágoras. Se um triângulo for retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Um triângulo retângulo, como nós já estudamos em capítulos anteriores, é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. No nosso exemplo, nós temos um triângulo com 3 vértices A, B e C, que está representado com letra maiúscula, e os lados opostos a esses vértices são representados por letra minúscula. De frente ao ângulo, o lado C, tem o Czinho, que é chamado de hipotenusa. A hipotenusa está sempre de frente ao ângulo de 90 graus. De frente ao vértice B, que é o ângulo θ também, está o cateto menor, e de frente ao vértice A está o cateto maior, que é também de frente ao ângulo alfa, que é aquele ângulo que está lá. Então vamos discutir mais um pouco sobre o nosso triângulo retângulo, maravilhoso triângulo retângulo. Na trigonometria, a trigonometria é a parte da matemática dedicada ao estudo das relações métricas existentes entre lados e ângulos de um triângulo. E a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos iniciar esse conceito, né? Um triângulo retângulo, que é o nosso triângulo da tela anterior, está aí bem representado da mesma forma, com o ângulo alfa e θ e também os lados ABC e os vértices ABC. O triângulo ABC, ele é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Está ali, isso é tranquilo. Para ser retângulo, tem que ter a primeira norma. Os ângulos alfa e beta estão representados por essas letras gregas, e se lê, se escreve da forma que está escrito e lê da forma que está entre parênteses. Alfa e θ. Não é nem beta, eu falei beta, mas é θ. São complementares. Por que ângulos são complementares? A soma de dois ângulos são complementares quando a sua soma é 90 graus. E só poderia ser 90, né? Porque um triângulo a gente sabe que a soma dos 3 ângulos é 180. E se já tem um ângulo de 90, θ mais alfa tem que ser 90 também, para poder dar 180. Ser o lado oposto ao ângulo de 90 e é chamado de hipotenusa, segmento AB. Está representado ali como se representa um segmento. E o lado B é chamado de cateto menor, representado pelo lado AC. Ele é chamado de B porque ele está de frente ao ângulo θ e ao vértice B também. A é chamado de cateto maior, segmento BC. Ele está de frente ao vértice A e ao ângulo alfa. E nós já, como eu já tinha dito no início,
Alfa mais teta mais 90 é igual a 180. Olha que rima, deu até rima da música isso aí. Alfa mais teta mais 90 dá 180. É uma forma de memorizar essas relações, né? Agora a gente vai fazer a relação que tem entre o triângulo e seus ângulos, né? A relação, olha lá. As relações métricas de um triângulo retângulo e seus ângulos. O que quer dizer isso? A gente vai sempre. Eu vou passar essa informação para os senhores, e os senhores devem memorizar. E se for memorizar, fazendo exercício, vai memorizar bem. Olha, vamos lá. O seno do ângulo alfa. O ângulo alfa é aquele que está lá no VSA e está desenhadinho ali no triângulo, representado por essa letra aí. É o cateto oposto. O que é o cateto oposto? É o cateto que está do outro lado dele, está de frente para ele, certo? Dividido pela hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno desse triângulo é A dividido por C. E cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é cateto adjacente? Cateto adjacente é o que está agarrado no ângulo. Vejam lá na figura que o cateto do lado B, que é o cateto menor, ele está agarradinho no ângulo alfa lá. Então, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser B dividido por C. Isso é o valor do ângulo, viu, senhores? Algo que se eu precisar de calcular o valor do ângulo, só usar esse procedimento aí. De um triângulo retângulo, é claro, né? E o seno de teta? Seno de teta é o cateto oposto sobre a hipotenusa de teta, né? O teta não é o lado B? Quem está oposto a B de frente lá para o B? Olha lá, é o Bzinho. Então, é o Bzinho sobre C. Analogamente, cosseno de teta é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o que está agarrado com teta, e que está agarrado com teta é o A, então é A sobre C. E para a informação de vocês, a tangente de um ângulo sempre vai ser seno dividido por cosseno. Então eu posso dizer que a tangente de teta é seno dividido por cosseno. E a tangente de alfa, obviamente, também é seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Nós vamos fazer muitos exercícios aqui, inclusive eu vou deixar para os senhores bastante exercício. Mas eu vou resolver um para os senhores verem como é que se aplica. E o procedimento é para todos, tá? Veja aqui, senhores. Eu tenho o triângulo, nosso triângulo aqui está bonitinho. Um lado AC vale 3, um lado BC vale 4. Isso é uma equação que a gente resolve facilmente, né? Eu preciso saber quanto que vale C. C é igual ao quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, que é o nosso teorema de Pitágoras. Então, vamos calcular C? A gente vai substituir os valores. C é igual a um cateto, que é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25, então C, eu extraio a raiz de todo mundo, é igual a raiz de 25, C é igual a 5. Acabou o problema, achei o valor de C. E se eu quiser, ele pediu para calcular alfa e teta. Então, seno de alfa, né? Calcule os ângulos e os ângulos alfa e teta. Vamos calcular os ângulos. Seno de alfa é 4 sobre 5. Por quê? Por que 4 sobre 5? O alfa está lá. Seno é cateto oposto. Cateto oposto não é 4? Dividido pela hipotenusa, que nós achamos que é 5. Cosseno de alfa é o adjacente. É o 3 sobre 5. É o que está junto com o alfa lá. O seno de teta é a mesma coisa, o que está oposto a teta, 3 sobre 5. E o cosseno de teta é 4 sobre 5. Agora, senhores, eu vou mostrar para os senhores como que a gente vai fazer. A gente vai pegar, vai precisar de decorar 3 ângulos, seno e cosseno de 3 ângulos, que quase todo exercício pede. E em prova de concurso eles não dão, vocês têm que memorizar isso aí. Eu vou dar um macete, fazer um macete para os senhores memorizar um ângulo de 30, 45 e 60. Então, vocês vão montar uma tabelinha, aprender a montar uma tabelinha, vocês ficam no caderno aí, ó, e vão fazer uma tabelinha assim. Aí vocês vão colocar no seno, colocar seno em cima e cosseno embaixo, 30, 45 e 60. Fácil de fazer uma tabelinha, né? Façam aí no caderno junto comigo e vamos acompanhando. No seno eu coloco 1, 2, 3. No cosseno, coloco de trás para frente, 3, 2, 1. Legal, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tracinho e vou dividir todo mundo por 2. Fazer uma fração. Ah lá, o que era 1 ficou meio, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2, tá tudo de amarelo aí.
Feito isso, né, procedimento simples, agora, senhor, mamão com açúcar, só extrair a raiz de todo mundo, colocar a raiz em tudo com denominador. Ah lá, coloquei raiz em tudo com denominador. No 1 eu não coloquei, porque raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então, o seno de 30 ficou 1 sobre 2. O seno, que é meio, né? O seno de 45 ficou raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Legal? Aí nós temos cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E o de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno e o cosseno de 60, meio. Feita essa tabelinha, vocês não vão esquecer nunca. Agora, eu vou deixar para os senhores, mas eu vou explicar exercício por exercício como que vocês vão fazer. Aí eu vou passando, dando a dica, vocês tentem fazer, e qualquer coisa é só pedir para a gente tirar alguma dúvida nos comentários e eu responderei a todos. Ou então peça ao seu professor para tirar a dúvida, né? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vocês vão calcular um x para mim, né? Igual ali, ó, no primeiro ali que está de azulzinho, raiz de 10, né? A hipotenusa é x ao quadrado, é igual a raiz de 10 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Então, vocês vão ver o que vai ser, né? Agora, o outro ali, ó, x. Olha, a hipotenusa é raiz de 29, então isso ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Eu estou dando a dica como é que monta e depois é só resolver a equação, né? A mesma coisa acontece ali, ó. A hipotenusa é x, é igual a 21 ao quadrado, x ao quadrado é 21 ao quadrado, e aí vocês vão resolver todos. E a mesma aplicação vocês vão fazer aqui, ó. Usar de um triângulo ABC mede um lado 10 centímetros, o outro lado 24 centímetros e o outro lado 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, nós sabemos, a dica é essa, você sabe a informação que eu passei, que a hipotenusa é o maior lado, está ali 26 centímetros, né? E os outros lados vale 10, e o cateto menor vale 10, o cateto maior vale 24. Essa é a dica do problema. Então, 26 ao quadrado tem que ser igual a 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Façam isso, pega a calculadora ou faz a conta na mão e vê se 26 ao quadrado for igual a soma dos outros dois ao quadrado, esse triângulo é um triângulo retângulo. Se não for, ele não é. Olha lá, um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 e os catetos medem, os outros dois catetos medem 5 raiz de 3 centímetros. Determina a medida do outro lado. Então tá bom. Um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14. E um dos catetos mede 5 raiz de 3. Ele quer saber x. Então desenha o triângulo, coloca x de um lado e aplica Pitágoras, tá? Ele já falou que é retângulo, de um ângulo é de 90 graus. Esse quarto também, as medidas dos catetos de um triângulo medem. Então é 2 mais raiz de 5 e 2 menos raiz de 5. É só você colocar isso e levar ao quadrado, né? E aí vocês vão resolver. Vocês lembram lá de produto notável? Né? 2 mais 5 ao quadrado, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, vai dar o valor dali. E o outro vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Não é simplesmente colocar o quadrado ali. Então, se os catetos medem x ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, vocês vão achar o valor. Mas não esquece que tem que aplicar produto notável aí. E produto notável eu já ensinei aos senhores. Um terreno retangular, vocês desenham um terreno, mede 12 e 16, em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado do terreno? Então, um terreno triangular. Esse é um aí que está vendo que tem 90 graus e está procurando a hipotenusa, se não me engano. Pensem aí, o portão de uma casa tem 4 metros de comprimento, 3 metros de altura. Que comprimento teria a trave da madeira se estendesse o ponto A ao ponto C? Ah lá. Está vendo ali o ponto A ao ponto C no muro? Ele quer saber ali, tem 90 graus, e te deu a medida de AB, te deu a outra medida de BC. É fácil demais. A menininha está ajudando aí, o corpo bombeiro está apagando o fogo ali, ó. E tem a altura do prédio e tem a largura das coisas. A escada colocada a 1 metro do chão. Tem uma distância ali. Então, vocês têm que tirar 1 metro na altura do prédio, né? Então utiliza a escada, imagina, de 10 metros para não atingir a janela. Pensa aí o que ele fez e por que deu um triângulo aí, retângulo. Olha lá que legal. Agora tem outro aqui também, ó. Tem um postezinho
que deu um triângulo retângulo, deu as medidas. É só aplicar Pitágoras, vocês vão entender tudo aí, ó. Esse aqui da escada também é bem legal. Agora vocês estão craques já. Depois que vocês já fizeram os outros, esses aqui, olha só os senhores aqui, ele te deu a medida de cada pedacinho aqui em cima, certo? Então tá fácil vocês entenderem como é que vocês vão fazer isso, né? De acordo com a figura, qual é o comprimento do corrimão. O corrimão é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Então vocês podem ver que cada pedacinho aqui, ó, tem 24 centímetros. Então dá 24 centímetros aqui em cima, 24. Se vocês prolongarem essa altura de 24 centímetros, vocês vão ver que o cateto maior é a soma de todos esses 24 centímetros, né? Então tá tranquilo. Ele quer saber só a altura do corrimão. Só o tamanho do corrimão, tá? Ele tem 30 centímetros aqui em cima, né? Então, depois que você achar a hipotenusa, acho que vocês vão ter que somar os 30 de cá e 30 de lá. O corrimão, tudo isso aí. Eu calculei a hipotenusa primeiro, depois vão somar tudo aí, ok, senhores? Se lá na altura ali vale 90, cá no triângulo também vale 90, né? É um retângulo lá. O cara já mostrou aí um pontinho aí. Então, pensem bem direitinho, né? A árvore caiu e formou um triângulo. O cara nos deu umas medidas aí, é possível calcular aí o tamanho da árvore, tá? É só pensar, vou deixar para vocês raciocinarem. O rapaz aí tem que cortar essa madeira para fazer a diagonal dele no portão para reforçar ele. Que tamanho que ele tem que cortar? Tá aí os dados, vocês vão aplicar eles aí. Isso aqui tem uma garagem, uma rampa, a mocinha está nos mostrando, vai exigir um pouquinho mais de pensamento, mas isso aí eu tenho que deixar para os senhores desenvolver, né? E aí, senhores, olha, nós temos exercício, olha que legal essa da rampa aí, hein? Rapaz, ele está acelerando o carrinho, hein? Efeito especial que eu coloquei. Olha que legal esse desenho, hein? Quero saber ali, tal, quanto que vai ter a distância de A até C, o dedinho está mostrando ali. Nós temos ali uma hipotenusa, temos um cateto maior, queremos saber quanto vale o cateto menor, né? Analogamente ao exercício, o primeiro exercício, o quadrado de 20 é igual a x, 3x ao quadrado, mais 4x ao quadrado, né? A gente pode somar as coisas e vamos fazendo isso aí. Achar o valor de x por aí. Complicou um pouquinho, porque tem umas equações, né? Você está mostrando aí que não pode dirigir bêbado, né? Não, são bate em poste. O rapaz ele bateu no poste e o poste caiu e formou um triângulo com 4 metros num cateto, 3 metros no outro. Qual que é o tamanho do poste ali, né? Qual que é a altura do poste? Vocês vão achar qual era a altura do poste antes de ser quebrado, né? Vocês vão achar quanto vale a hipotenusa, depois somar com outro cateto, vocês vão ver a altura dele. Só dei a dica, o rapaz tá falando, não bebe para dirigir não, porque bate o carro, olha aí. O pessoal tá brincando aí, formou um triângulo aí, retângulo. Qual que é o tamanho daquela rampa? Né? Aqui também tem um semelhante, tem outros aqui que vocês vão ver aqui os triângulos que estão formando, já é para vocês raciocinarem mesmo, né? Esse aqui também, aqui está no ponto médio, esse 30 metros aqui é a altura, vocês vão pensar e vão resolver, tá? Esse aqui é muito legal, de poste quebrado também, é semelhante ao anterior que nós fizemos, né? Que eu deixei lá. Aqui vocês vão calcule o valor de x e y da figura. Então, nós temos aí, né, alguns catetos, hipotenusa, aí dá para vocês raciocinarem aí, né? Você acha o y primeiro, depois vai ter no outro triângulo, tem que somar com 4 metros, né? Dei a dica, que legal. Aí está um exercício para vocês pensarem, né? Qual é o comprimento do fio para poder esticar ali? Tem outro aqui para a gente calcular aí, mais ou menos, quanto que é a altura do peso, eu sei, para pôr um pouquinho mais de raciocínio. Esse aqui está bem legal, né? Isso aí está até mais fácil para identificar. Essa madeira que eles colocam aí, a peça de ligação, é essa hipotenusa que vocês vão ter que calcular, né? E também aqui temos uma torre Eiffel, a história da altura dela, e vou deixar esses exercícios para os senhores resolverem. Qualquer dúvida, senhores, coloquem lá para a gente nos comentários e eu vou ajudar a tirar dúvida. Ou então peça ao seu professor, façam esse exercício em grupo, vão dialogando com colegas, e até o próximo capítulo.